Olá, seja bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, falando sobre a lição de número 6 do quarto trimestre. Honrar pai e mãe, princípio fundamental para a estrutura e estabilidade da família. E eu gostaria de iniciar essa abordagem falando que a obediência e a honra devida aos pais pelos filhos se caracterizam como um comportamento que agrada a Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Portanto, obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe, é mais do que uma atitude de educação, é mais do que uma atitude de zelo por aqueles que nos deram a vida. É algo que Deus se agrada e que o honra quando nós obedecemos aos nossos pais, quando nós tratamos os nossos pais com dignidade. A honra e obediência aos pais são pilares que agradam a Deus e promovem a estabilidade familiar. Por incrível que pareça, em lares onde os filhos não respeitam seus pais, não os tratam com o devido cuidado, a instabilidade e os problemas são muito mais recorrentes. Não precisa fazer pesquisas caras para descobrir isso. Basta simplesmente uma observação empírica e nós vamos perceber que essa é uma realidade hoje. Os 10 mandamentos, onde está inserido esse mandamento de honrar pai e mãe, ele está dividido em principalmente duas partes. Na primeira parte, que vai do primeiro ao quarto mandamento, a orientação é a respeito de nossa relação com Deus. E o restante dos mandamentos diz respeito à nossa relação com o próximo, incluindo aí, evidentemente, os nossos pais. Portanto, ao observar isso, nós podemos perceber a importância que Deus dá ao nosso relacionamento com as pessoas, ao nosso relacionamento com aqueles que estão ao nosso lado. Agora, ao honrar pai e mãe, além de ser uma obediência a um mandamento bíblico, o cumprimento dessa ordenança nos assegura bênçãos de Deus, garantindo uma vida longa e bem-sucedida, conforme Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6, versículos de 1 a 3. Ouça o que ele diz: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Esse princípio não apenas preserva a vida de quem o segue, mas fortalece a família e, por extensão, a própria sociedade. Eu queria chamar a atenção para um aspecto. Paulo diz que esse mandamento é um mandamento com promessa e que nós deveríamos observá-lo para que nossas vidas fossem prolongadas. A sociedade atual é uma sociedade que mata seus jovens e os seus adolescentes. Mas a morte de jovens e adolescentes é uma consequência, não uma causa. A causa por trás desse maciço assassinato de jovens e adolescentes, a maioria deles comprometida, uso de drogas, tráfico de drogas, delinquência e tantos outros delitos. O que está por trás disso é a insubmissão de filhos a pais. É a falta de obediência aos pais. É a falta de cuidado em honrar aqueles que nos deram a vida.
É impressionante como a insubmissão aos pais faz com que jovens e adolescentes se tornem delinquentes, insubmissos e vão de mal a pior em todas as relações que desenvolvem. É muito perigosa a atitude de um filho que não tem o cuidado de honrar pai e mãe. Não importa se são castradores, se são rigorosos, se são exigentes. As Escrituras simplesmente dizem que precisamos honrar pai e mãe. Precisamos nos submeter àquilo que eles determinam. E é isso que nós precisamos fazer. E tem um detalhe. Nós nunca seremos velhos o suficiente para não obedecer aos nossos pais. Para não observar aquilo que eles nos ordenam para fazer. Às vezes, por ser independentes economicamente, por ser independentes de diversas formas, nós achamos que os nossos pais não têm mais o direito de se envolver com as nossas vidas e de se meter nas nossas vidas. Mas muito pelo contrário. Os nossos pais jamais deixarão de ter o direito de envolver e se meter nas nossas vidas. Da mesma forma que nós jamais estaremos isentos de obedecê-los e de nos submeter a eles em tudo que eles nos disserem. Mas o meu pai é analfabeto, meu pai é ultrapassado, meu pai é antiquado, meu pai é quadrado, meus pais são assim. E daí? As Escrituras não destacam o tipo de pai que nós devemos nos submeter, mas destaca que nós devemos submeter aos nossos pais. E é isso que importa. Honrar aos pais é um fundamento que estabelece tanto a família quanto a própria sociedade. Veja só. O respeito e a honra aos pais sustentam a estrutura familiar, promovendo um ambiente onde o respeito e a obediência são cultivados. É impressionante como lares onde há esse tipo de comportamento dos filhos são lares bem-sucedidos, são famílias bem-sucedidas. Ao contrário, lugares onde os pais não são respeitados e nem honrados, as coisas geralmente tendem a fracassar na vida pessoal daqueles filhos e na família como um todo. Isso a gente tem observado ao longo dos anos, como essa realidade ela é forte, ela é presente. Não há como honrar a Deus, como muitos filhos às vezes acham que podem, desrespeitando os pais. Muitos filhos não se lembram disso. Até mesmo aqueles que estão nas igrejas, até aqueles que fazem parte das nossas igrejas, muitos deles não ouvem o que seus pais falam, não obedecem ao que os seus pais falam, principalmente no que diz respeito àquilo que eles acham que podem controlar. Quantas vezes eu já vi rapazes e moças se darem mal, terem problemas gravíssimos, porque não obedeceram seus pais em coisas muito simples. Nós precisamos entender isso, que honrar pai e mãe traz para as nossas vidas aquilo que de melhor nós desejamos, aquilo que de melhor nós queremos. Sabe por quê? Porque quem honra pai e mãe está cumprindo a determinação de Deus, e Deus honra a sua palavra para cumprir. Ele jamais vai nos decepcionar, ele jamais vai nos causar nenhum tipo de, eu diria, decepção, crise, quando nós nos submetemos à sua palavra.
As Escrituras diz: muita paz tem os que amam a sua lei. Não há nada que os faça tropeçar. Então, quando nós nos submetemos aos nossos pais, independente de qualquer tipo de circunstâncias, nós estamos agradando em primeiro lugar a Deus, que nos ordenou fazer isso. E depois estamos agradando aqueles a quem devemos amar e honrar. A maneira como os filhos tratam os pais influencia diretamente a sociedade. Parece que não. Parece que não é relevante o modo como eu lido com os meus pais em casa. Mas é. A própria sociedade é o reflexo daquilo que ocorre dentro de nossos lares. Não podemos negar isso. O meio em que nós nos desenvolvemos fora de casa, ele é marcado por aquilo que nós fazemos dentro de casa. E ao honrar pai e mãe, nós estamos fazendo com que a própria sociedade se desenvolva num clima de submissão, de obediência, de educação e de trato adequado com as pessoas. Os filhos que honram seus pais tornam-se adultos conscientes de seus deveres e nas suas relações sociais são sempre cooperadores. São sempre pessoas que se destacam pelo modo adequado de se comportar. Talvez a maioria dos problemas que nossa sociedade hoje enfrenta não nasceu lá na rua, nasceu dentro de nossas casas. E a marca inicial disso, o ponto inicial disso, é o relacionamento entre pais e filhos. É a maneira como os filhos lidam com os seus pais. O contrário disso também é verdade. Filhos que desonram seus pais se tornam cidadãos insubmissos e um péssimo exemplo na sociedade. E aí nós vamos ver as consequências disso da forma mais dolorosa possível, nas situações mais complicadas possíveis é que nós veremos isso. No contexto bíblico, veja, especialmente no livro de Provérbios, que é um livro de máximas sobre a nossa conduta enquanto servos de Deus, enquanto cristãos, a desobediência aos pais traz consequências que impactam não apenas a vida pessoal do filho, mas também seus relacionamentos com os outros e a sua vida espiritual, principalmente. O fato de muitos jovens hoje não perseverarem na vida cristã é por conta de suas atitudes de desobediência aos pais. Não somente quando os pais pedem que eles fiquem na igreja, que eles continuem na igreja, mas também pela maneira irreverente com que lidam nas demais áreas de suas vidas em relação aos seus pais. Filhos que honram seus pais não apenas obedecem, mas também cuidam deles e oferecem suporte emocional e prático ao longo da vida. Nós não podemos deixar que os nossos pais sejam levados para qualquer lugar. Amados, os asilos e os lares que cuidam dos idosos são demonstrações claras de que os filhos não estão dando a devida honra e os cuidados que os pais precisam. Filhos que acham que seus pais estão dando muito trabalho porque são velhos. Filhos que acham que seus pais já não têm como ser cuidados dentro de casa. Filhos que simplesmente abandonam seus pais em asilos, em lares para idosos,
são filhos que estão mostrando exatamente como não deve fazer. Despesas e outras coisas que os pais nos trazem, nós deveríamos lidar com isso como se isso fosse honroso. Você poder cuidar de seus pais, você poder tratar deles na velhice, na senilidade, quando eles já não têm mais condições de se manterem ou de cuidarem de si mesmos. Nós precisamos mostrar isso, amando os nossos pais e de modo nenhum colocá-los em um asilo. Eu acho que é o lugar mais triste onde uma pessoa idosa pode ir morar, é no asilo. Embora eu reconheça que muitas pessoas que trabalham em asilos, em lares que cuidam de idosos, são pessoas amorosas, são pessoas que dedicam suas vidas a fazer aquilo, são pessoas que têm aquilo como um sacerdócio quase. Eu sei disso. Mas os filhos que mandam pais para asilos, para lares de idosos, estão demonstrando a falta de amor, de cuidado, de zelo com seus pais. Você pode talvez alegar, mas eu não tenho como cuidar, eu trabalho. Ora, se você trabalha tanto a ponto de não ter tempo de cuidar de seus pais, com certeza você tem como contratar alguém que cuide deles durante a sua ausência em casa. Mas ao chegar em casa, quem cuida deles é você. Não são os cuidadores que nós contratamos. Aliás, devemos até contratar cuidadores para os nossos pais quando idosos. Isso é bom, pois cuidadores têm um trato diferente do nosso, cuidam às vezes até melhor do que nós. Porque nós muitas vezes sofremos de impaciência, de cansaço e de tantas outras coisas que atrapalham a nossa relação com eles. Então, uma pessoa que cuida vai nos ajudar muito. Então não é desculpa você dizer eu não tenho tempo. Porque se você não tem tempo, é porque você trabalha muito. Então se você trabalha muito, você pode cuidar dos seus pais de outra maneira, mas nunca mandá-los para um asilo. Isso é uma demonstração de desprezo, de abandono, que não tem perdão nas Escrituras. É algo absolutamente condenável. Eu creio que nós precisamos repensar muito a nossa conduta diante dos nossos pais. Há filhos que perdem a paciência, que brigam, que dão broncas, parece que os pais são pessoas totalmente inválidas e quase agridem fisicamente seus pais. Controlam seus dinheiros de aposentadoria e muitas vezes até usam esse dinheiro indevidamente, mas não querem ter cuidado com os pais. Qual será a punição para um filho que agir desse jeito? Com certeza não será algo prazeroso. Pode ter absoluta certeza disso. Não será. A honra aos pais deve partir de uma atitude interior nossa. Algo que vem dos nossos mais profundos sentimentos. Os nossos pais, por mais que eles nos deem trabalho, por mais que às vezes nos cause problemas, entre aspas, devem ser tratados com amor, com cuidado, com zelo. Isso precisamos fazer. Honrar vai além das palavras. A honra se demonstra com atitudes, com ações, com aquilo que exige de nós alguma coisa mais do que palavras. Dizer eu amo e não cuidar é a mesma coisa que não dizer nada, ou pior, é uma mentira deslavada que você pratica. Portanto, tenha cuidado. Honrar é uma postura interior
que demonstra respeito e valorização aos pais. Quantos pais seriam muito felizes se pudessem estar ao lado dos filhos na velhice? Mas infelizmente os nossos pais, muitos deles, estão largados ao abandono. Vivem sozinhos. Muitos deles nunca recebem a visita de um filho. Quantos filhos há que às vezes até ajudam financeiramente no cuidado dos pais, mas não os visitam, não falam com eles por telefone, não mandam uma mensagem. Quantas vezes nós gastamos tempo nas nossas redes sociais, mas nunca nos lembramos de nossos pais? Parece que eles estão mortos para muitos filhos. Isso tem um preço elevadíssimo, não tenha dúvida disso. Respostas grosseiras, falta de atenção e o descuido com as necessidades básicas dos pais têm consequências diretas na vida dos filhos, embora muitos não percebam isso. Sabe, fracassos retumbantes que muitas vezes sofremos. Problemas que às vezes não sabemos a causa. Tem sua origem nesse comportamento dos filhos, no nosso comportamento, muitas vezes de descaso com aqueles que nos deram vida, com aqueles que cuidaram de nós quando pequenos. E hoje nós simplesmente os largamos à própria sorte. O respeito aos pais ensina os filhos a respeitar outras autoridades, o que fortalece relacionamentos saudáveis e equilibrados em diferentes áreas de nossas vidas. Quem não respeita pais, não respeita ninguém. Quem não trata bem aos pais, não trata bem a ninguém. São egoístas, interesseiros e só buscam a própria satisfação. Essa que é a verdade. Então nós precisamos demonstrar aos nossos pais que nós os respeitamos. Tratá-los com carinho, brincar com eles uma vez ou outra. Sabe, isso revigora as energias daqueles que estão cansados já pelos anos vividos. Nós precisamos aprender isso. As Escrituras não deixam dúvidas quanto ao dever que os filhos têm de observar a orientação dos pais. Note o que diz Provérbios capítulo 6, versículos 20, 21 e 22. Escute bem. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Veja como é importante, como a palavra de Deus nos assegura isso. Isso aqui são textos sapienciais. São textos de sabedoria que Deus nos fala para que a gente entenda o valor de sujeitar-se àquilo que os nossos pais falam. A honra aos pais tem um peso significativo, não só pelo dever moral e espiritual, mas pelos impactos positivos na vida dos filhos, incluindo o bem-estar emocional e a estabilidade em todas as áreas. É algo que nós precisamos ensinar nas igrejas. Nas igrejas hoje se fala pouco de família. Nas igrejas hoje se fala pouco aos jovens e adolescentes e até crianças. Nós deveríamos, nas nossas igrejas, tratar com muito mais zelo a orientação aos filhos sobre como devem se relacionar com seus pais. Infelizmente, nós não estamos fazendo isso. Muitos problemas que enfrentam muitos adultos
decorrem de atitude de desobediência e desrespeito a seus pais. Já disse isso. E repito porque é uma realidade isso. Não tenha dúvida de que ao desobedecer seus pais, você está em última instância desobedecendo a Deus. Alguns ensinamentos fundamentais sobre honrar aos nossos pais. Eu queria ter tempo para que abordássemos alguns assuntos muito relevantes nessa área. Infelizmente, o nosso tempo é curto, o vídeo não pode ficar tão longo, por isso eu quero apenas falar algumas coisas. Primeiro, a obediência aos pais, quando orientada por princípios justos e amorosos, tende a proteger a vida dos filhos, ajudando-os a evitar escolhas perigosas e caminhos errados. Parece que não, não é? Mas obedecer a pai e mãe e viver de acordo com os ensinamentos deles tem uma recompensa inimaginável. Às vezes você pode até achar, mas os meus pais são muito ultrapassados. Mas eles têm uma sabedoria natural da vida que você não encontra em banco de universidade, em livros de autoajuda. Em lugar nenhum você vai encontrar isso que seus pais podem te dar. Experimente. Converse com eles. Como você nunca conversou? Se entregue numa conversa desinteressada com seus pais para você ver. A honra devida aos pais nos proporciona bem-estar em nossas famílias também. Nós queremos ter famílias bem-sucedidas, filhos obedientes, filhos bem-sucedidos. Aqui está o segredo. Honra pai e mãe, para que te vá bem, é o que a palavra de Deus nos assegura. Esse te vá bem diz respeito a todas as outras áreas de nossas vidas. Nossos relacionamentos familiares, nossos relacionamentos profissionais, nossos relacionamentos conjugais, nossos relacionamentos com os filhos, enfim, tudo aquilo que a gente faz. A honra aos pais precede a tudo isso. Honrar os pais é reconhecer que toda autoridade vem de Deus. Olha o que o livro de Provérbios diz no capítulo 1, versículos 8 e 9. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque eles serão uma diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Eu queria ter tempo para a gente fazer alguns comentários a respeito desse versículo, mas não dá. Mas pense que isso aqui é aquilo que mais te enche de honra e garante a sua vida bem-sucedida. Ao respeitar essa hierarquia em relação aos nossos pais, os filhos desenvolvem uma base sólida para a obediência e respeito em todas as áreas da vida. Eu creio que o fracasso de muitos, quantas vezes nós perdemos oportunidade porque não sabemos ser submissos, porque muitas vezes nos damos mal porque não respeitamos aqueles que estão na nossa frente, porque muitas vezes somos punidos pelas autoridades competentes por conta da nossa péssima atitude em relação aos nossos pais e que nós levamos para fora de casa. Só por isso. Jesus, ele demonstrou uma total submissão aos seus pais. Em nenhum momento, embora nós não tenhamos registros de conversas de Jesus com o seu pai José, mas nós temos o registro de conversas dele com Maria, sua mãe. E pelas conversas que vemos ele e ela desenvolverem,
nós percebemos que ele tratava sua mãe com respeito, com cuidado. E até na cruz, quando ele já estava nos últimos instantes de sua vida, a pessoa de quem ele cuidou ali foi de sua mãe. Basta você olhar. Então, se queremos seguir o exemplo de Jesus, ou o exemplo de alguém que fez coisas boas, vamos olhar para Jesus. Ele cuidou de sua mãe até o último instante dele. E já partindo para as nossas conclusões, podemos dizer que, como discípulos de Cristo, somos chamados a viver em obediência a nossos pais, pois isso agrada a Deus e nos fortalece espiritualmente. Talvez você não tenha pensado nisso, mas se você quer ter uma vida espiritual robusta, tenha um bom relacionamento com seus pais. O contrário também é verdade. Se você não tem um bom relacionamento com seus pais, a sua vida espiritual será fragilizada, muito fragilizada, não tenha dúvida disso. Devemos buscar orientações do Espírito Santo para nos capacitar a honrar nossos pais com sinceridade, reconhecendo o valor dessa obediência na preservação da vida e no fortalecimento de nossas relações em todas as nossas áreas. Isso nós não podemos esquecer. E devemos fazer com que cada família seja um lugar de edificação espiritual, contribuindo para o bem-estar da nossa sociedade e para a glória de Deus. Nós precisamos aprender isso, irmãos. A sociedade moderna, ela anulou muito daquilo que a Bíblia nos ensina. Ou pelo menos ela escondeu isso. As nossas igrejas não têm dado devido tratamento aos filhos para que eles se relacionem bem com seus pais. Quando foi a última vez que você viu os nossos pastores chamarem os jovens da igreja para ter uma conversa sobre relacionamento familiar? Quando foi que os nossos pastores compareceram às reuniões dos jovens para trazer orientações sobre conduta doméstica? Nós cobramos a participação, nós cobramos o envolvimento, mas nós não ensinamos aquilo que é essencial. Estamos, como disse Jesus, engolindo camelos e coando mosquitos, infelizmente. E eu quero encerrar esse vídeo de hoje, esse comentário, falando sobre algumas aplicações que eu queria que você prestasse atenção e observasse na sua vida diária. Primeira, honre seus pais, não só com as palavras de elogio, de estímulo e conversando com eles, mas com ações que demonstrem respeito e cuidados contínuos. Isso é de fato honrar seus pais. Sabe, você já teve a oportunidade de conversar com um idoso que não ouve bem e que se recusa a usar um aparelho de audição? Mas é muito bom quando você conversa com eles. Sabe? Quando eles conseguem te entender. Honre seus pais. Honre seus pais. Segunda, reconheça o valor da obediência e da honra concedida aos pais como princípios que Deus estabeleceu para o nosso bem. E não para que a gente sofra, não para que a gente fique punidos, etc. A insubmissão aos pais traz severas consequências. Aliás, o mandamento diz: honra pai e mãe para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Entre essas consequências eu poderia destacar, por exemplo, conflitos e separação familiar.
A desobediência pode criar um ambiente de desarmonia e conflito dentro da família, enfraquecendo laços familiares e gerando um distanciamento emocional e espiritual. Veja o que o livro de Provérbios diz, no capítulo 17, versículo 25. O filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para quem deu a luz. É algo muito, mas muito sério isso. Terceiro, cultive a gratidão pelos ensinamentos e cuidado dos pais, mostrando apreço por eles, com atitudes que demonstrem respeito, cuidado e amor. Nós precisamos lembrar de todo o ensinamento dos nossos pais. Nossos pais nunca nos ensinaram nada que fosse errado. Nada que fosse nos trazer prejuízo moral, espiritual, de natureza pessoal. Mas a gente se esquece disso, não é? Mas olha uma coisa, Provérbios, capítulo 30, versículo 17, tem algo muito sério. Esse eu queria muito ter tempo para a gente conversar a respeito, mas diz assim: o olho que zomba do pai, ou despreza a obediência à mãe, os corvos do ribeiro o arrancarão, e os filhos da águia o comerão. Procure um comentário bíblico com mais profundidade e leia a respeito desse versículo em Provérbios 30, 17, para você ver consequências tão gravíssimas da desobediência e do desrespeito aos pais. Lembra esse texto de que a honra aos pais não é apenas um dever moral, mas um meio de preservar nossa própria integridade. É isso que nós precisamos refletir. Esse versículo nos convida a refletir sobre nossas atitudes e a buscarmos em nossos pais um guia seguro, vendo neles proteção e o cuidado de Deus para a nossa vida familiar e pessoal. Quarto, contribua para promover uma cultura de honra e respeito familiar, deixando um legado para a nossa próxima geração. Que seus filhos sejam obedientes como você é obediente a seus pais, e que assim se suceda por gerações. Por fim, lembre-se do exemplo de Jesus no cuidado tanto com seus pais terrenos quanto com o Pai Celestial, buscando seguir seu exemplo de obediência e humildade. Que o Senhor te abençoe. Eu confesso que eu me senti muito emotivo ao falar sobre esse assunto. E eu falei para vocês aquilo que eu estou vivendo. Que o Senhor abençoe vocês. Que o Senhor faça com que sua vida seja uma bênção para os seus pais.